Olá, meu nome é Rafael, sou aluno de Engenharia Elétrica no nível de mestrado pela Unifei e eu vim aqui falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido na cadeira SE341E, que é a cadeira de processamento de sinais e análise da performance da rede, ministrada pelo professor Paulo Fernando Ribeiro e Carlos Augusto Duque, professor da UFJF, e também participaram do desenvolvimento desse trabalho, que é o projeto final da disciplina, né? Então, o título do trabalho é Voltage Disturbance Classification for Transmission Grid Using Wavelets and Deep Learning, que seria a classificação dos distúrbios de tensão em sistemas de transmissão utilizando wavelets e técnicas de aprendizado profundo. E eu vou detalhar um pouco como foi o desenvolvimento e, e o resultado que a gente conseguiu, né, adquirir com isso, as oportunidades também. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os tópicos do trabalho, do que foi gerado, como eu falei agora. Então a gente vai detalhar a introdução e o objetivo, a gente vai falar um pouco também sobre as teorias que envolvem distúrbios de tensão e a metodologia do trabalho. Aí certamente a gente vai partir para processamento de sinais, né, que foi a parte de extração, feature extraction, que a gente chama na literatura, né, que seria a extração das características dos sinais, e também a gente vai falar um pouco sobre a metodologia de aprendizagem profunda que foi utilizada e como foi o design do sistema, e apresentar os resultados, conclusões e as oportunidades que foram geradas com o trabalho. Primeiramente, aqui na introdução, a gente pode afirmar que há bastante tempo, né, os problemas de qualidade de energia não são novos na literatura e nem na indústria, são bem antigos, porém eles não podem ser negligenciados, são problemas que estão sempre presentes dentro da rede e a gente sempre tem novidades, principalmente nesse contexto novo de redes inteligentes, que são introduzidos novos elementos, grande seção de eletrônico, a intermitência dos renováveis. Então os problemas de qualidade de energia, né, estão sempre envoltos. E hoje em dia a gente tem até a discussão de qual nome de se dá a isso, né, porque para melhor definir esses eventos, hoje em dia se fala muito sobre performance da qualidade, e é um termo que é bem aceito, já tem sido plantado pelo professor Paulo, inclusive, tem passado essa visão para a gente e tem sido bem interessante. Então, o uso de processamento de sinais é recorrente em aplicações de sistemas de potência. A transformada wavelet, por exemplo, que é utilizada nesse trabalho, é uma transformada que apresenta diversos aspectos e é excelente para tipos de pré-processamento, por exemplo, para a aplicação que a gente está utilizando agora, que é o que vai ser o papel dela aqui. E o reconhecimento de padrão é importante para você criar uma relação de causa e efeito, né, entre o que causou, o que está gerando aquele evento da qualidade, aquele distúrbio, né, aquela variação do formato de onda senoidal fundamental, né, que isso caracteriza um distúrbio, né, um evento. E a gente tem que fazer uma causa de relação e ter elementos inteligentes para poder classificar esse tipo de coisa é essencial hoje em dia nas redes, principalmente no contexto das redes inteligentes. Então o objetivo do trabalho é bem claro. A gente usou a transformada wavelet contínua e os seus escalogramas para poder fazer a extração das características do sinal com distúrbio. Depois criamos o sistema digital para a classificação dos distúrbios num sistema de transmissão. Então é importante destacar isso, que a gente está tratando um sistema de transmissão, que é um sistema convencional, e que também estão sofrendo suas mudanças nesse contexto de smart grids, e também o uso de processamento de sinal avançado junto com o Deep Learning para poder realizar a classificação. E outro objetivo final que seria promover também, providenciar uma database para trabalhos futuros e interessante deixar disponível para a comunidade científica como um todo. Então, voltage disturbance, a gente vai falar rapidamente disso, e a gente tem aqui algumas
definições, né, que a gente foi tratado no artigo, para a gente caracterizar bem isso. Porque faz parte do artigo a gente utilizar esses sinais. E os sinais vão ser gerados por modelos, então a gente precisava ter uma ideia de como modelar esses fenômenos bem caracterizados. Então, utilizar uma norma que é referência, como a do 3E, é importante para a gente poder ser um guia para a gente. Então, eu peguei algumas definições dessa norma, né, que por qualidade, sobre eventos de qualidade. Essa norma é a 1159/2009 e que trata recomendações práticas de monitoramento. E nesse trabalho foram utilizados transitórios, né, transitórios tanto oscilatórios quanto impulsivos, e a fonte desses eventos são banco de capacitor, energização de banco de capacitor, impulso devido a raio, né, raio na linha, e energização da transmissão, na linha de transmissão. E o evento de curta duração de alteração do RMS cobre eventos como voltage sag, voltage swell, but a gente vai utilizar aqui nesse trabalho apenas o voltage sag. Aqui está uma definição clara do que são esses eventos. Então a metodologia é o seguinte do trabalho: foi modelado um sistema de transmissão, uma rede de transmissão simplificada para gerar esses eventos com carga, com fontes de tensão e tudo mais. E a partir desses eventos gerados, esses sinais vão ser armazenados, e a partir deles a gente vai fazer esse passo a passo, que seria, primeiro, utilizar o processamento de sinal, que seria utilizar a transformada do wavelet contínua com um banco de filtros para poder pegar os escalogramas específicos com as características desses sinais. Após isso, os resultados disso vão ser os próprios escalogramas 2D, né, a imagem 2D, e a partir daí a gente vai utilizar uma inteligência artificial, que seria a rede neural convolucional, que ela vai fazer a identificação desse sistema, dessas imagens, vão caracterizar e vão classificar. Ela vai ser treinada e após isso ela vai ser apresentada outro conjunto de sinais e ela vai ter que classificar. E o resultado vai ser a identificação desses eventos e classificação. E aqui está o modelo, né, o sistema de modelagem, e onde a gente adquire os sinais. Então você percebe que é um modelo simples, né, onde tem a fonte de tensão de 735 kV, com valores típicos. Todos esses elementos aqui são valores típicos retirados de reports do SIGRE. E a gente tem alguns para cada tipo de evento que vai gerar um distúrbio na tensão. A gente vai ter blocos diferentes, e todo o sistema foi modelado no Simulink. Todo o trabalho foi desenvolvido no MATLAB Simulink. E através desses elementos a gente vai conseguir gerar sinais. Esses sinais vão ser armazenados, e o barramento aqui que a gente utilizou foi o B101, B201, B301, B401. E a partir desses sinais a gente vai armazenar. Como que foi feito para gerar sinais diferentes, já do que é um modelo simplificado, onde eu não tenho uma variação dos parâmetros? A gente gerou essa variação do parâmetro, ou seja, a gente atribuiu valores randômicos para alguns elementos do sistema. Por exemplo, na energização do capacitor, a gente utilizou do banco de capacitores, a gente utilizou variação desse 500 MVAR, e aí a gente começou a variar isso para vários valores randômicos. Ou seja, então cada vez que simulava e gerava um valor randômico. E a mesma coisa foi para a descarga elétrica aqui, foi para a resistência da falta, e a mesma coisa para o tamanho da linha e a resistência da linha que está sendo energizada. Então a gente criou uma variabilidade para poder gerar sinais diferentes. Isso mostra esse sinal aqui, por exemplo, que é o sinal de energização do capacitor. Você percebe que aqui contém 100 sinais diferentes, e você percebe pela coloração que realmente existem uma variação da amplitude conforme vai variando a capacitância, né, o valor da potência capacitiva ali do
do, 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 do banco de capacitores. E aí a gente parte para o processamento de sinal em si, né? Então a gente vai utilizar a wavelet, a Continuous Wavelet Transform, como já foi falado, e a wavelet, ela a transformada wavelet, ela funciona como, ela é conhecida, né, como um microscópio matemático que providencia uma análise multiresolução, né, no tempo e na frequência, e a gente consegue ter detalhes do que a gente está analisando, que coisas que não são vistas normalmente, que são limitados por outros métodos, como por exemplo a Short Time Fourier Transform, que é uma transformada que também é utilizada para esse tipo de aplicação, porém ela tem limitações de resolução, o que a gente não consegue encontrar na wavelet, utilizando o wavelet. E a gente tem uma relação muito importante, porque as wavelets elas são onduletas, né? Elas podem variar tanto no tempo, né? Elas podem ser deslocadas, transladadas no tempo, e ela pode ser descrita diferente do seno, né? Ela pode ser descrita por, por escalas, né? Porque as escalas seriam inverso da frequência. Então, quanto maior é a minha escala, menor é a minha frequência. E quanto menor a minha escala, maior a minha frequência. Então, essas são as onduletas, são um processo análogo ao que acontece na transformada de Fourier. E aqui também a gente faz uma análise do banco de filtros que foi utilizado para poder realizar os escalogramas. Aqui no banco de filtros você vai ter um controle da sua resolução de frequência, por exemplo. Você vai escolher a faixa de frequência do qual você quer analisar naquele sinal. Isso permite você uma liberdade para adaptar a sua transformada para a sua aplicação específica. E aqui tem o escalograma, resultado da análise, né? um exemplo de escalograma. Você percebe que aqui eu tenho uma frequência de 0 a 0.5. Eu tenho uma frequência que ela não é... Ela é de 60 Hz, né? Eu acredito, não sei. E depois a frequência aumenta. E depois você consegue perceber que altera o escalograma, ele denuncia isso, né, através das escalas. Você percebe que as escalas maiores vai ter uma menor frequência, as escalas menores vão ter uma maior frequência. Isso está denunciado no próprio evento. Isso aqui eu disse que não sei por causa que é um sinal, um exemplo que eu peguei para poder mostrar para vocês. E aqui é a Feature Extraction, né, da operação. Então a gente tem a operação normal. Então o processo do escalograma que a gente utilizou através da CWT com filtro de bancos, a operação normal com a onda de 60 Hz aqui. E a gente percebe que aqui na frequência a gente está analisando só de 200 Hz até 1000 Hz. Então a faixa de frequência de 60 Hz não aparece. Então fica uma análise limpa da imagem, né? Então isso vai ser importante para a gente começar a caracterizar esses escalogramas. E aqui eu tenho uma Feature Extraction de um evento já da iniciação do capacitor. E você percebe que existe, no momento ali que acontece o distúrbio, né? O distúrbio começa a acontecer aqui, e você percebe que tem uma concentração, um aumento, né, das frequências entre 400 e 800 Hz, e aqui um pouco também residual aqui para 1000 Hz, e você percebe que foi algo bem característico. Vamos perceber que para cada evento vai surgir um formato que vai descrever eles através de escalogramas. Aqui vai ser o do Lightning Surge, que foi no momento que você percebe que é uma faixa mais comprida da concentração de frequência e que não tem uma duração muito grande, né? Não tem uma duração, essa frequência vai diminuindo já rapidamente. Por ser um evento impulsivo, né, ele acontece rápido e já volta normal, e fica só um pouco o resíduo daquela questão. E aqui tem o voltage sag, que seria um afundamento de tensão. A gente percebe que tem uma distorção grande quando você tem um afundamento de tensão naquele momento ali, e aqui você vê bem descrito aqui no scalogram, e depois as frequências, por mais que estejam afundadas aqui o sinal, mas a frequência volta a 60 Hz normal,
e depois tem uma oscilação novamente quando volta e fica bem caracterizado no imagem 2D. E por fim é a Feature Extraction da energização de transmissão de linha de transmissão. E aí também fica caracterizado aqui conforme os outros, mas percebe que existe uma diferença bem grande entre cada evento, né? Já a energização da linha de transmissão, a concentração de frequência você vê que é 400, mas porém são eventos parecidos, por exemplo, esse evento que eu estou mostrando agora com a energização do banco de capacitores, porque são dois eventos que geram um transitório oscilatório, então por isso eles são parecidos. Isso a gente vai ter consequências lá na frente, a gente vai perceber. Então a gente vai falar um pouco agora sobre a rede neural convolucional. Primeiro eu vou falar um pouco sobre Deep Learning, né, que Deep Learning é uma série de algoritmos envolvidos em Machine Learning que atua em diversos níveis, né, e corresponde a diferentes níveis de abstração também. E o termo Deep se refere ao número de camadas da rede. A gente ultimamente utiliza redes neurais com grandes camadas ocultas. Na camada oculta da rede a gente tem muito. Eu vou mostrar uma figura daqui a pouco. E aqui tem uma descrição detalhada que está detalhada no artigo, que falando sobre como a CNN ela atua, né? Como é o funcionamento dela. E após isso, a gente pode visualizar a figura, né, que detalha uma rede genérica, né? Aí você tem a camada de entrada, a camada de convolucional, que seria a camada que faz o feature extraction também. Aqui tem a pooling layer. Essas são as mais comuns de terem, né? Nesse trabalho vai ter outras, e eu vou tratar delas. E depois a Full Connect Layer. Você percebe que são muitas camadas, inclusive essas camadas se repetem várias vezes, por isso as reticências aqui. E por fim sai a classificação. E aqui eu vou falar sobre as camadas que eu utilizei. Então eu utilizei a Input Image Layer, que é a imagem para poder adquirir sinais 2D. Utilizei a convolucional, que é a principal camada, né, que faz o mapeamento das regiões da imagem. Depois eu utilizei a Batch Normalization Layer, que ela serve para normalizar as entradas, e isso é importante para poder acelerar o processo de treinamento e a rede convergir para um resultado muito mais fácil. A rede de ativação, né, que é a Retified Linear Unity. Eu não sei falar um pouco ela, mas o pessoal chama de ReLU. E essa camada ela faz a operação de threshold mesmo da operação para poder ativar coisa. E depois vamos para Max Pooling 2D Layer, que ela realiza o downsampling, ela faz a diminuição, que a gente chama de redução das amostras, né? E aí essas camadas vão se repetir diversas vezes. Então tem aqui Layer Block, ela vai se repetir 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, até 10 vezes, dependendo da quantidade de amostras de dados, dependendo da sua aplicação. E depois, por último, tem a Full Connect Layer, que seria a camada totalmente conectada, que seria ela faz a multiplicação e para fazer a análise de pesos e bias por final, e depois ela vai para a Softmax, que é a suavização da saída, e por último a camada de classificação. Depois a gente vai ter aqui o design da CNN, né? Como é que eu utilizei o treinamento, né? A etapa de treinamento, que a gente vai ter o solver que eu utilizei o gradiente descendente, o Stochastic Gradient Descendente, que é uma opção no MATLAB. Tudo isso foi feito no MATLAB. O MATLAB tem uma ferramenta fantástica com relação a isso. E eu usei dados de treinamento, foram 400 sinais, dados de validação, são 100 sinais, e frequência de validação foram 10 iterações para cada validação. E a imagem, o tamanho da imagem são 160 por 2003, porque são 3 canais de informação do Scalogram, né? E eu utilizei mapas de cores também para diferenciar, então são imagens bem pesadas. Eu utilizei o JET 256, que é uma opção do MATLAB, então é uma opção bem pesada, por isso é uma imagem bem grande.
Isso limita um pouco também o processamento, é uma coisa que tem que melhorar futuramente. São classificação, são os 5, né, os 5 eventos que eu mostrei, a operação normal e os 5 eventos de distúrbio, e o learning rate eu usei 0.01. E aqui está o processo de treinamento, você percebe que aconteceu a acurácia máxima muito rápido no processo de treinamento, validação que ainda deu uma oscilada no começo, mas porém ele alcança muito rápido, a rede funciona muito bem, é uma ferramenta muito robusta para esse tipo de treinamento. Quando você atribui imagens, né, ela fica melhor quanto mais dados você fornecer. Então, se você tiver a oportunidade de usar mais dados, mais rápido ela vai convergir para um resultado positivo. E por fim, o resultado, né, da rede, como é que ela classificou. Eu botei uma matriz confusão. Percebe-se que linha de transmissão confunde-se bastante com capacitor. É aquela questão que eu falei para vocês, que dois eventos transitórios oscilatórios podem se confundir. Então, deve-se ter cuidado com isso. Porém, a rede, no geral, classificou bem. Ela classificou para todos os eventos aí, para capacitor 90,9, para Lightning 98,9 e outros 100, e linha de a energização de linha de transmissão foi 89%. No geral, foi cerca de 95% de acerto, e foi um resultado positivo, né, comparado a outros métodos que a gente encontra. E a vantagem desses resultados mostrar que é possível combinar essas questões de Deep Learning com um processamento de sinais avançado. Por fim, conclusão, esse artigo implementou de forma de sucesso, né, utilizando tanto reconhecimento de padrões por Deep Learning e uso de Wavelet Transform como pré-processamento, né, para Feature Extraction. E os resultados mostraram que a contribuição de combinar esses dois tipos de técnica é muito efetivo e pode ser expansivo, né? Pode se expandir esse tipo de aplicação. E o uso de imagens para classificação abre oportunidades adicionais para visualização de visualização de questões de qualidade de energia. Fala-se muito dessa questão que, com essas mudanças, é necessário sempre estar modificando, abrindo oportunidades de análise, né, de como monitorar, como visualizar, como identificar. Então, utilizar escalogramas como imagem, inclusive, abriu uma oportunidade para a gente. Eu vou falar no próximo slide. E o modelo Simulink com todos os códigos estão disponíveis no artigo, né, através da plataforma i3E Dataport. E ela é uma plataforma que vai poder auxiliar bastante a quem quiser conhecer o trabalho, conhecer o que foi feito. E aqui é uma boa oportunidade que foi gerada a partir desse trabalho. Foi um artigo que foi submetido já, junto com os professores, e também teve participação do professor Manso, da FJF, e esse artigo que mostra a visualização desses eventos a partir de escalogramas, como eles são bem caracterizados através dessa ferramenta. E aqui é um exemplo que foi no artigo que é bastante interessante, que é um sinal real, onde eu tenho também harmônicos e voltage seg. Então eu tenho um quinto harmônico ali, num sinal de 50 Hz, e você percebe que depois o afundamento de tensão, o harmônico ele aumenta. Então são os chamados eventos entrelaçados, que é uma coisa fantástica de se estudar, e a gente teve a oportunidade de submeter um artigo relacionando isso, e tem sido o nosso escopo de trabalho a partir de agora. E os autores querem agradecer também a FAPEMIG, a CAPES, a CNPq e o Instituto INERJ, né, pelo suporte financeiro que dá pra gente para pesquisar e dar a oportunidade de a gente desenvolver esses trabalhos que tem gerado resultados positivos, inclusive nessa disciplina. E aqui segue umas referências. É isso, eu acredito que o curso foi muito engrandecedor para a minha formação e para a formação dos colegas. Foi bem interessante, todos os trabalhos foram desenvolvidos, e gostaria de deixar o agradecimento aí para todos, inclusive os professores. E essa é a minha apresentação, esse foi o trabalho que